Bom, gente, então hoje a gente vai começar a falar sobre a dietoterapia nas doenças do trato gastrointestinal. A gente vai começar a falar das doenças do trato gastrointestinal alto. Então a gente vai começar a falar sobre a dietoterapia na doença do refluxo gastroesofágico, tá? O que é essa doença aí, hein? Vocês já viram com a Natália? O que seria essa doença? Olha, veja só. O esôfago é uma parte do trato gastrointestinal, né? Que depois que a gente deglute, né, o alimento passa pelo esôfago, né? Ele antecede o estômago. E ele é separado do estômago por esse esfíncter esofágico. Né? Esse esfíncter. Para que serve um esfíncter? Uma vez que a comida for para o estômago, ele fecha para a comida não voltar mais. Assim também funciona o esfíncter pilórico, que é aquele depois do estômago aqui. Depois que a comida saiu do estômago e foi para o intestino, ele fecha, porque teoricamente não é para voltar mais, tá? Então, a doença do refluxo gastroesofágico, na verdade, ela existe tem outro termo. Ela já teve um termo que se chamava esofagite de refluxo, que é um termo mais antigo. Hoje a gente usa mais essa nomenclatura, e ela resulta do contato do suco gástrico do estômago com o esôfago. O que acontece, gente? O suco gástrico, ele é a secreção mais ácida do nosso corpo. E tanto é mais ácida que se a gente vomita e o ácido gástrico sai do estômago, né, com o vômito, a gente sente arder a garganta, né? Então, assim, mas a gente não sente nenhum ardido no estômago por conta do suco gástrico, sente? Não. E por que quando eu vomito eu sinto? Exatamente. O estômago existe o muco no estômago como forma de proteger a membrana, né, do estômago da ação do ácido clorídrico. Agora, as células do esôfago não são células preparadas para o pH do suco gástrico, porque o suco gástrico é para ficar no estômago e não no esôfago. Então, quando acontece por algum motivo desse suco gástrico retornar do estômago para o esôfago, pode começar um processo inflamatório, porque o ácido está lesionando as células que não estão preparadas para aquilo, que é as células do esôfago, causando uma inflamação do esôfago, que é a esofagite de refluxo ou doença do refluxo gastroesofágico. Então, aqui é o estômago, o esfíncter pilórico, né? Quando o estômago está cheio, a tendência é ele voltar, mas o esfíncter pilórico não deveria deixar isso acontecer. Quando esse suco gástrico retorna, ele vai lesionar as células do esôfago. Então, hoje ela atinge 20% da população, 19 milhões de norte-americanos. Ela acomete frequentemente bebês, crianças e idosos. Os bebês, por exemplo, porque eles podem muitas vezes... existe uma facilidade disso acontecer, porque os bebês não ficam eretos, né? Eles estão sempre deitados. Então é fácil eles terem refluxo. Por outro motivo,
Pode ser a fórmula que está sendo dada, que tem uma digestão um pouco mais lenta, né, que o leite materno. Tem muitas crianças que têm refluxo, na verdade. Esse refluxo, quando ele é grave, quando bebê, isso pode levar ao esôfago de Barré, que é uma outra doença que antecede o câncer, né? Então, assim, o refluxo não que toda criança que tiver refluxo vai ter câncer, mas assim, dependendo da gravidade, se vai para o esôfago de Barré, o que é o esôfago de Barré? É a mudança já. Existe uma mutação da célula do esôfago tentando se adaptar à acidez do ácido clorídrico. E aí já é umas células mudadas, né? E aí realmente essa mutação celular pode levar ao câncer, certo? Então, o refluxo deve ser acompanhado. Gente, mas é comum, você bebê tem refluxos normais, tá? Agora, quando isso é patológico, deve ser acompanhado. Os idosos também, eles têm um hábito de comer e dormir. Outra coisa, eles já não têm mais o ácido clorídrico com uma ação tão boa assim. As enzimas digestivas já não são secretadas da mesma forma. A secreção biliar, né, da vesícula também não. Então, a digestão dele já é prejudicada. Então, isso também faz o alimento ficar mais tempo ali no estômago. A incidência de 80% em pacientes asmáticos e 50% a 90% desses pacientes têm hérnia de hiato. Quais são as causas? Causas agudas. Pode ser uma infecção viral, no uso da sonda, né, porque fica, querendo ou não, é um corpo estranho lesionando essas células. E uso de substâncias irritantes da mucosa. O que são substâncias irritantes da mucosa? O que poderia lesionar o esôfago? O ácido, mas fora isso, eu consumir substâncias. Quais? Depois, a pimenta por si só pode não fazer nada. Ela vai ser ruim depois que já tem uma inflamação instalada. Vamos lá. Quente. O que mais? Tanto que no Rio Grande do Sul existe bastante incidência de câncer de esôfago e estômago, né? O que mais que irrita? Um veneno que se toma, o álcool, certo? São substâncias que fazem irritação dessa mucosa. E as causas crônicas? Redução da pressão do esfíncter que separa o esôfago do estômago. Olha só, reduz a pressão do esfíncter. Se o esfíncter tem uma pressão boa, ele se mantém fechado, ele abre e ele fecha. Mas se existe redução da pressão, ele fica permitindo a volta do conteúdo gástrico. Então, a doença do refluxo crônica é quando a pressão do esfíncter está reduzida por algum motivo. Quais são eles? Aumento da pressão abdominal. E o que aumenta a pressão abdominal? O que vocês acham que aumenta? Que torna o ambiente meio apertado? Gordura, obesidade, gestação, certo? Então, o aumento da pressão abdominal pode causar doença do refluxo gastroesofágico. Tanto que é comum o gestante ter essa doença. Hérnia de hiato e fragilidade das estruturas musculares existentes na região. Retardo no esvaziamento gástrico, então aquela comida lá que fica muito tempo, né, para ser digerida. Vômitos recorrentes. Frequência e volume do refluxo, a pessoa que está sempre, que volta muito, né? Quais são os sintomas? Azia, dificuldade de deglutir, o refluxo,
dor torácica que pode ser confundida com dor da angina, dor de infarto e dor do infarto do miocárdio, tosse seca, doenças pulmonares de repetição como pneumonia, bronquites e asma. Essa pessoa tem tanto refluxo que numa volta dessa ele pode aspirar aí para o pulmão. Então essas pessoas que têm, crianças que têm pneumonia de repetição, não é que ela tomou friagem, provavelmente ela está broncoaspirando, ela está vomitando e não sai tudo, ela parte disso volta para as vias aéreas, ela não engole, até porque a criança, ela não tem uma habilidade em deglutir, né, gente? Ela nasce, ela vai aprender a fazer tudo isso daí. A mesma coisa, tem muita gente que tem tosse, eu não sei, eu tenho uma tosse que não para, não é de gripe, não é nada, pode ser refluxo, né? Uma tosse seca, porque está irritado, tá? Fatores de risco, então, a obesidade, a gestação, o cigarro, uso de anticoncepcionais orais e uso de anti-inflamatórios não hormonais. Então, o anti-inflamatório em geral, ele pode prejudicar o estudo. Tanto a gente vê isso, é um conhecimento empírico até, né? Nossos pais, avós falam, não, toma remédio, come alguma coisa, ou o próprio anti-inflamatório, infelizmente, ele pode lesionar mesmo, assim. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se automedicar, porque o anti-inflamatório a gente sempre tem em casa, né? Hérnia de hiato, ela é causada pela protusão da parte do estômago acima do músculo do diafragma, ou seja, é como se parte do estômago fosse para o esôfago. E na verdade não é porque foi para o esôfago, é porque a célula, o ácido clorídrico, ele entra tanto em contato ali com as células do esôfago que elas mudam. E aí as células do esôfago começam a ter cara de célula gástrica. E aí parece que parte do estômago, né, se inseriu ali dentro do esôfago. Isso provoca uma abertura do diafragma aumentada por meio da qual o esôfago passa a se unir ao estômago. E o esfíncter é prejudicado, ele fica aberto ali. Quais são os sintomas? Dificuldade de inspiração profunda, né? A pessoa não consegue, né, inspirar profundamente quando está deitado ou quando se curva. Desconforto em epigástrico. Qual que é a região epigástrica? Dor em epigástrico após refeições calóricas e de grande volume. O que a refeição calórica e de grande volume faz? Ela tem digestão rápida? Não. Então ela fica ali. E se o estômago está inflamado, vai ficar numa região inflamada, tem dor. Dor em epigástrico é bem na boca do estômago, né? Aqui no alto, tá? Alguns apresentam refluxo e alguns vômitos com sangue, porque pensa, as células estão lesionadas aqui, então é comum vomitar sangue. O objetivo da dietoterapia, eliminar o refluxo para o esôfago, né? Porque essa pessoa sofra com essas voltas, manter o peso próximo do ideal, por quê? A pressão abdominal. Não é porque é legal, é bonito, todo mundo tem que emagrecer. Não, é uma questão de melhorar esta doença, tá? Neutralizar a acidez gástrica quando possível e evitar desconforto gástrico. Então, o plano alimentar dessa pessoa deve ser individualizado, cada pessoa é uma, então se ele não deglute, ele vai ser pastoso. Se ele come, ele vai conseguir engolir, mastigar, vai ser uma dieta em consistência geral, né? Uma consistência branda. Então, eu preciso pensar nas individualidades. Aqui eu vou falar exemplos, características da dieta para doenças gástricas e esofágicas. Mas assim, a gente tem que ver além disso, ver o estado nutricional, ver o catabolismo proteico, se existe ou não, como é que está a imunidade, fora isso, a doença, tá? Então, durante os episódios agudos, que é os episódios, né, enquanto a pessoa tem dor, dieta branda, que é uma dieta
Olha, lembra qual que era a característica dela? Alimentos cozidos. Não, ela é uma dieta de fácil digestão, mas com cara de comida. Então, tudo cozido, evitava alimentos flatulentos, que é o que dá gases, desconforto, inclusive o grão do feijão, só se come o caldo do feijão, né? E não vai salada por causa da fibra também, porque a fibra faz a digestão ficar lenta. Eu não quero deixar nada muito tempo no estômago dessa pessoa que está inflamada, vocês entenderam? Então, ó, a dieta branda nos episódios agudos, mas tem aquela paciente que tem gastrite, gente, crônica, que, eu tenho gastrite, mas eu tô aqui dando aula, eu não tô com dor. Eu não tenho dor. Só que dependendo do que eu como, dependendo do nervoso que eu passo, de algumas coisas que eu faço, me ataca. Mas eu estou dizendo a branda no episódio agudo da doença. Refeições fracionadas e de pequeno volume. Já que ele não pode comer muita quantidade, vai ser refeições pequenas. E já que é pequeno, eu tenho que dar, né, 2 horas, 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e meia. Com relação à proteína, ela tem que ser hiperproteica para estimular a secreção de gastrina. E essa secreção de gastrina aumenta a pressão do esfíncter. Com relação ao carboidrato, é normo e lipídio, normo a hipo, tipo 20, 21% para baixo, tá? Por quê? Porque o lipídio tem uma digestão muito demorada e eu quero que essa digestão seja rápida. Evitar alimentos que diminuem a pressão, chocolate, café, hortelã. Às vezes a gente fala assim, toma um chazinho de hortelã que passa, né? A cidreira, a erva doce passa mais que o hortelã, na verdade. O hortelã aumenta a abertura do esfíncter, certo? Então, chocolate, café, hortelã, cebola, alho, álcool são alimentos que reduzem a pressão, deixam o esfíncter mais largo. Evitar alimentos ácidos e picantes, a pimenta, o molho de tomate, frutas muito cítricas, embora eu quero que vocês saibam o seguinte, nada é mais cítrico do que o ácido clorídrico, nada é mais ácido do que ele. E uma das coisas que hoje se fala muito a dietoterapia para o paciente com gastrite, ela é muito individualizada. Porque ele precisa também da vitamina C para cicatrizar, se caso ele já tem uma úlcera, para cicatrizar a úlcera do estômago. Vocês lembram que a gente não faz cicatrização sem vitamina C? E a gente vai encontrar vitamina C nos alimentos ácidos. Então, assim, se a pessoa falar, não posso comer abacaxi, eu como, eu tenho azia, vocês não vão pôr no cardápio, mas se ela não tem nenhum sintoma chupando laranja, não tem por que vocês tirar dela, tá? Agora, não precisa dar pimenta, né, para a pessoa. Não precisa dar, que já está com gastrite. Vocês não precisam dar limão com sal, né, para essa pessoa. Dieta para perda de peso, se for necessário perder. Líquidos sempre entre as refeições e não junto com as refeições. Porque quando a gente come e toma junto, a gente enche, né, o estômago. Evitar lanches no fim da noite, então essa pessoa dificilmente vai fazer ceia. Sempre perguntem que horas que essa pessoa dorme, porque se ela dorme às 10 da noite, vocês não vão colocar uma ceia às 9. A última refeição tem que ser pelo menos às 8 da noite, certo? Posição ereta para se alimentar e ficar 2 horas depois que comeu ereto. Não dá para dar aquele cochilo deitado, não. O cochilo tem que ser na cadeira mesmo. Não deitar depois de comer, líquidos entre as refeições, já falei. Pode ser benéfico a elevação da cabeceira da cama. Gente, melhor do que colocar um monte de travesseiro, a pessoa ficar assim, é elevar o pé da cama, tá? Colocar lá tijolo no pé da cama, sei lá, uma madeirinha, para a cama ficar inclinada e não para ficar só o travesseiro assim. Isso não faz diferença, tá? E evitar roupas apertadas, porque as roupas apertadas aumentam a pressão abdominal também. Que horas são? 8h30.
8h27, tá. Não, vou parar aqui. Porque se eu for falar da gastrite úlcera, não vou conseguir em 10 minutos, né? Certo, gente? Então, quarta-feira começamos. Recomeçamos, né?